O bicho tá pegando. A demissão do Felipe Luiz, óbvio, caiu muito mal para todo mundo. Foi muito feia a forma como foi feito. O cara deu uma entrevista coletiva. O time nem sabia que ele ia ser demitido no vestiário. Souberam pela imprensa. Foi numa salinha do Maracanã. Foi ridícula a demissão. O Boto, como a gente já falou aqui várias vezes, eu critiquei e volto a criticar. Para mim, um diretor de futebol que não fecha com o treinador numa situação como essa, do jeito que estava, faltou lealdade, sim, e eu acho que não pode faltar por parte de um diretor de futebol. Faltou gratidão, sim. Faltou parceria, tá? Então, o Boto tem que ser muito cobrado. Agora, o Mauro César Pereira, ele trouxe até a situação aí que eu vou deixar ele falar, a informação dele da saída do Felipe Luiz. Só que só antes disso, é para falar um pouco desse bastidor. Eu soube, né, pela imprensa, alguns colegas deram essa informação. Um deles, o Mauro me mandou aqui, foi o Rodrigo Matos. Eu vi também no GE, né, que teve gente que deu, que os jogadores do Flamengo ficaram putos com a forma como eles foram comunicados pelo Boto da demissão do Felipe Luiz, né? E que o Boto teria inclusive dito que muitos deles foram irresponsáveis na liberdade que o Felipe Luiz deu a eles, ou seja, muita festa, muita noitada. Eu quero dizer o seguinte: critiquei o Boto, não defendo o Boto. Agora, os jogadores do Flamengo, é muita malandragem eles vazarem para alguns repórteres que eles conhecem, que não ficaram satisfeitos, que o Boto comunicou assim, para tentarem se tornar vítimas. E o que eu quero deixar claro, para mim, os maiores culpados pela demissão do Felipe Luiz foram a soberba, a prepotência, a displicência, a falta de vontade e a falta de comprometimento dos jogadores. O Boto errou, o BAP errou, mas se esses jogadores que foram comprados por milhões, que recebem milhões, tivessem o mesmo comprometimento no começo da temporada que tiveram para conquistar Brasileiro e Libertadores, Felipe Luiz não estava demitido. Agora, Mauro César Pereira, você trouxe a informação, né? E eu vou até deixar você dar, que o Boto tá bem envolvido na saída do Felipe Luiz, né, Mauro? Não é nem só que ele tirou o corpo fora. Ele fez parte da decisão, Mauro César Pereira. Bem, ontem, desde a madrugada de segunda para terça-feira, né, ficou até parecendo que a decisão da demissão ela foi do BAP. Isso é claro. Quem decide no final é o presidente. Mas hoje o GE trouxe uma informação segundo a qual o Boto teria dito para o Felipe Luiz que foi contra a demissão. E o que eu apurei foi o contrário. Que ele apresentou uma série de questões, problemas, argumentos ao longo de um tempo, né, de uma hora para outra, para o presidente, e o presidente resolveu demitir. Então os dois tomaram a decisão. E ao Rodrigo Matos, ele admite que, de fato, ele participou da demissão. A demissão não foi uma coisa que saiu só da cabeça do BAP. A demissão vem da cabeça do BAP, a decisão a partir de tudo que os dois conversaram. Eu acho muito curioso que o Boto vai falar com os jogadores agora, engrossar a voz, como se ele não estivesse lá no CT durante todo esse período em que aconteceram, segundo o próprio, né, pelo seu relato, uma série de problemas. E outra coisa, dar liberdade. O Felipe Luiz, como o Leonardo Jardim, como o Zé Boto ou qualquer um outro, não tem que dar liberdade para o jogador ir na Sapucaí no carnaval ou sair à noite, não. Isso é a vida pessoal do cara, ele faz o que ele quiser. Ô Felipe, eu posso ir a Sapucaí? Zé Boto, eu posso sair aqui com o pessoal para tomar uma ali no... O que é isso? Ô BAP, eu posso fazer uma festa aqui na minha casa? O jogador faz o que ele quiser, irmão. É a vida dele. Ele vai ter que cumprir o compromisso. E dentro do CT, se você dorme pouco, se você se alimenta mal, se você tem uma vida não muito adequada para um atleta, o seu corpo vai falar. Porque os testes, tá, que são feitos regularmente dentro do CT, vão mostrar
queda de rendimento, velocidade, força, tudo. Percentual de gordura, as coisas vão aparecer, o cara está engordando, está se alimentando mal. Eu sempre conto a história do jogador que o Flamengo teve já faz algum tempo, depois saiu jogando por vários times do Brasil, o camarada nunca estava no peso, um dia descobriram que ele era vizinho de uma hamburgueria, e ele só comia hambúrguer. A criança só comia hambúrguer, imagina, acordou de manhã e tal, treina hoje à tarde, toma um café saudável, uma fruta e tal, um suco, não, ele ia lá e matava aquele hamburgão naquele podrão. Milkshake ainda. Um milkshake e tal, pau, café da manhã. Quantas calorias tem esse negócio aí? Sei lá quantas calorias tem. Caloria para 5 dias ele comia no café da manhã. Aí o almoço, de repente, se fosse no clube, à tarde, à noite, mais hambúrguer. Então o cara nunca estava em forma. Descobriram por acaso. A história parece piada, mas isso aconteceu. Ele nunca estava em forma. Aí os caras ficaram intrigados. Esse cara treina, vem aqui, faz tudo, mas pô, tá sempre para cima do peso. Será que tem uma tendência para engordar? O que acontece? A alimentação ruim. O jogador fora o jogador de futebol, hoje mais do que nunca, ele fora do ambiente de trabalho, que é o CT, né? Ele tem que se cuidar, ele tem que dormir, ele tem que descansar. Então ele não vai conseguir jogar, gente. A queda vai ser natural nos treinos e nos jogos. Natural. Então, se você é diretor de futebol, está percebendo essas coisas que estão acontecendo, aí tem que deixar a coisa chegar no ponto, junto com o técnico, que está ali trabalhando do lado, o time perder, jogar mal, para ir depois que manda o técnico embora, vai lá e fala grosso. Está errado. Está errado. Então ele ficou um bom tempo vendo a banda passar e não fez nada. Não fez nada. Faça-me um favor. Aliás, esse discurso mereceria uma cobrança do chefe dele, que é o presidente. Ô, Boto, fica você foi lá agora falar com o jogador, que você não fez nada esse tempo todo. Lembrando, o presidente não fica lá no CT, ele fica lá no clube, lá na Gávea, e não no centro de treinamento. Enfim, mas o fato é que a demissão foi uma sugestão do Boto. O Boto sugeriu a demissão. Olha, não está dando certo, está vendo isso, está vendo aquilo, tem tal problema, papapá, foi formando a opinião. E lembrando sempre, nunca foi o técnico dos sonhos de nenhum dos dois. Não acredito nunca nessa versão que tentaram vender por um bom tempo, que ele e Felipe Luiz eram aliados. Nunca vi como aliados, pelas minhas informações. Sempre se toleravam ali no trabalho. Sabe quando você tem um chefe? O chefe, assim, você é bom. Puseram um chefe novo para você. O chefe chegou, você já estava na empresa. Você trabalha muito bem. Você traz ótimos resultados. Mas ocupa uma posição que o chefe gostaria de ter um cara da confiança dele. Mas ele não tem como demitir você. Os seus resultados são ótimos. Então o chefe vai tolerando você e você a ele. Enquanto tudo vai bem, vai bem. Porque ele, como diretor de futebol, não teve a oportunidade de contratar um técnico. Quando o BAP ganhou a eleição, aí em janeiro do ano passado, ele vai, o Boto é o novo diretor de futebol, agora remunerado, não tem mais diretor estatutário como era o Marcos Braz, agora profissionalização e tal, total, beleza. Aí veio uma versão oficial que foi assim, não, o Boto vai escolher o técnico. Como é que o Boto ia chegar lá de Portugal, viesse ele de avião, de caravela, de cavalo, sei lá como. Olha, eu vou mandar embora o Felipe Luiz, campeão da Copa do Brasil, ex-jogador, muito querido pela torcida, que assumiu o time do Tite, melhorou o time, ganhou a Copa do Brasil, e vou trazer para cá, digamos, o Leonardo Jardim, que não estava no Cruzeiro na época, estava no mercado. Ele chegou ao Cruzeiro depois. Digamos, tá, para ficar no exemplo do técnico que deve dar treino hoje à tarde e vai ser apresentado amanhã. Isso é o que está mais ou menos esboçado. Hoje ele dá o treino e amanhã tem a apresentação oficial, que hoje não deve dar tempo de fazer a apresentação. E domingo vai estar no Maracanã, no Fla-Flu, comandando o time à beira do campo. Como é que ele faria isso? O cara acabou de ganhar a Copa do Brasil. O time não andou. Caiu na Libertadores, não brigou para valer pelo título brasileiro. Aí ficou a Copa do Brasil, o Felipe Luiz assume, ganha do Corinthians, no Maracanã, sustenta um resultado com um homem a menos desde 27 minutos com a expulsão do Felipe Luiz, monta a linha de 5 e tal, e funciona. Pô, foi muito bem ali. Aí ganha os 2 jogos do Atlético Mineiro, é campeão da Copa do Brasil, mas você manda esse cara embora. Fora alguns bons jogos no Brasileiro. Aí, não, então vai ser o Felipe Luiz, mas ele não teve a chance de contratar o técnico que ele queria. E o BAP também não teve a chance de ter o técnico que ele, BAP, queria. Foi uma herança da era do Landim e Marcos Braz. Quando surge uma situação de queda, é óbvio que o Felipe ficaria com o rostinho dele assim, sabe, com o seu belo penteado num alvo, os caras tacando dardo, até a hora que fossem acertar. E foi o que aconteceu. Agora, foram os dois juntos, a decisão foi dos dois. A decisão foi do BAP, ele assumiu, inclusive naquele áudio, ele assume a decisão, né, o áudio que a gente ouviu ontem, ele falando com o Mário lá, um amigo dele, ou algum correligionário, sei lá, mas o Boto participou. E o Rodrigo Matos hoje ele admite que de fato ele participou. Eu publiquei cedo no meu blog, o Rodrigo Matos publicou há pouco, e lá no último parágrafo ele admite que de fato ele participa da decisão. Ao contrário do que ele teria dito, segundo o GE,
ao Felipe Luiz que ele foi contra a decisão. Né? Voto vencido. Voto vencido, uma coisa assim. Então é isso que tem que ficar claro. Agora, o Boto está lá o tempo todo, gente. Então, se tudo está errado, se tem jogador com comportamento indevido, ele tinha que falar para o cara. O cara da fisiologia, o preparador físico, o médico, sei lá quem, chega lá e fala assim, olha, o Raí está aqui com uma condição assim, olha, caíram os números dele, estão assim, assim, assim. Aí o Bruno é o diretor de futebol, vai chegar, Raí, o que está acontecendo? Olha aqui, os seus resultados. Corrigir a rota, né? O que está vendo, irmão? Sabe? Até para aliviar um pouco o técnico. Né? Para o técnico não ter esse desgaste toda hora. O técnico está no campo cobrando do cara. Chamar e falar, olha, isso aqui não está legal, o que está vendo com você? Vamos conversar. Você está com algum problema? Não está dormindo, não está comendo direito, está na farra, o que está acontecendo? Né? O que está vendo contigo? Ah, sabe como é que é e tal? Um papo ali franco, pô, tudo bem, quer fazer as coisas? Faz direito, tem que ter um limite, você não pode permitir que o seu... Olha, você caindo de rendimento, você perde posição no time, a torcida vai pegar no teu pé. E esse negócio dos caras indo para a porta da casa do jogador, isso é antigo, sempre teve isso aqui no Brasil. Lá na Europa também já teve. Vamos lembrar que em Portugal, certa vez, o Jorge Jesus era técnico, os ultras do esporte invadiram o CT para quebrar o pau, dar porrada em todo mundo, e todo mundo saiu correndo. Tem no YouTube o vídeo. Então, em Portugal já aconteceu, acontece em vários lugares. Torcedor cobrar e tal. Em alguns lugares é pior do que no Brasil. Tá? Na Argentina, por exemplo, o bicho também pega. Né? Por exemplo. Então, chamar o cara e conversar. É uma função dele. Ele está ali, se ele está vendo que não está certo. Aí depois que o Felipe cai, que o time perde para o Lanús os 2 jogos, né? Com partidas muito ruins, como contra o Internacional do Brasil, muito ruim, muito ruim. Aí você faz o quê? Não, agora demitiu o técnico, vou lá e vou falar grosso com os caras. Não precisa falar grosso. Fala com um, fala com o outro, chama, vai, como disse o Raí aqui, corrigindo rota, vai apertando os parafusos à medida que eles vão ficando mais frouxos. Então, é muito curioso que resolva chamar a atenção dos jogadores agora. Deveria ter feito isso antes, então, se está percebendo que está errado. Eu vejo dessa maneira. Né? Lembrando o seguinte, ele chega ao Flamengo como um diretor de futebol com um viés técnico, porque era de scout, foi treinador no passado e que teria condições de discutir aspectos do jogo com o treinador. Eu acho isso muito bom, porque o treinador de futebol, exceto quando o cara atinge um patamar muito elevado, né, o Guardiola da vida, né? Sim. Ou como era o Ferguson, entre outros caras que vão para um clube, ficam ali muito tempo, adquirem assim, um prestígio, uma moral, assim, viram quase que intocáveis, eles podem ser questionados. Agora, como vai questionar aspectos do modelo de jogo, dos métodos de treinamento, se você não tem essa formação? É difícil. O presidente, eu acho que ele pode e deve cobrar. Porque, como eu sempre digo, você não precisa saber fazer uma pizza para perceber que a pizza está ruim. Você come a pizza, você fala, essa pizza é boa, essa pizza é ruim, essa pizza já foi boa, agora está ruim. Você pode chegar para o pizzaiolo e falar, meu camarada, sua pizza sempre foi boa, agora está uma porcaria, está péssimo, o que aconteceu? O cara vai dizer o quê? Você não sabe fazer pizza? Vem aqui me ensinar. Não, eu não sei fazer, mas eu sei comer a pizza. Eu sei quando está boa, quando está ruim. Eu sei ver um jogo ruim e um jogo bom. Mas para discutir essas minúcias, você tem que ter, de repente, um conhecimento mais profundo. Aí você traz um diretor técnico, supostamente com esse conhecimento. Para quê? Para questionar o Felipe, inclusive nisso. Ô Felipe, você está jogando de tal forma, não está funcionando. Nós trouxemos o Paquetá, você pôs o Paquetá em tal função ali, ele não funciona muito bem. Por que você não tenta outra coisa? Tudo? Ele tem que ter essa conversa com o técnico. Agora com o Léo Jardim é a mesma coisa. Ele tem que ter essa coisa. Então deixa o Marcos Braz. O Marcos Braz volta, então, porque para isso pode ser qualquer um dirigente, que é um torcedor, na verdade, que gosta de futebol, tem ali as suas opiniões, mas que não precisa dessa profundidade, desse conhecimento das minúcias do jogo, das estratégias, da parte tática, do método de treinamento, para poder estabelecer uma discussão mais próxima. Se ele não fizer isso. Pelo que eu saiba, ele conversava com o Felipe. Agora, não sei qual a profundidade dessas conversas. E nessa questão disciplinar, se havia jogadores, e claro que não são todos, mas um ou outro, de repente, que não estavam se dedicando, que estavam cometendo deslizes que descambavam dentro do campo, e se ele sabia, percebia, isso é perceptível, como eu falei, você não precisa vigiar o jogador, gente. Isso aí os testes vão apresentar sempre. E o campo vai mostrar. O cara perde uma bola na corrida, o cara não consegue chegar numa bola, o cara perde uma bola pelo alto, ele perde no corpo a corpo porque não tem mais força. Você percebe claramente. Isso é evidente. E aí tem uma coisa curiosa, o Plata sempre é citado, não é uma defesa do Plata não, que eu estou aqui para defender nem acusar ninguém, né? Mas o que não falta ao Plata, gente, é gás para correr. Agora mesmo contra o Lanús, a arrancada que ele deu, deixou todo mundo para trás. O problema do Plata é que quando ele tem que chutar a bola no gol, o gol fica pequenininho assim e o goleiro fica gigante. E ele não consegue.
Ele chuta para fora, ele não chuta, às vezes fica inseguro. Ele teve tudo para trazer a bola para o pé esquerdo, que é o bom, e dar uma pancada para o gol. Ele foi levando para o pé cego e saiu um peteleco. Arrancada, imagina se ele faz aquele gol. Um raro momento que o Lanús subiu na bola parada, todo mundo deixou o campo e ele estava ali para isso também, jogador rápido, né? Porque ele foi escalado, entre outras razões. Ele podia puxar uma jogada de velocidade como aquela. E ele correu, ele não perdeu na corrida, ele ganhou dos caras. Ele botou na frente e foi embora. Mas a conclusão do lance, que é a sua grande deficiência ali como atacante, né? Ainda levou para a perna errada, como eu falei. Não foi falta de gás, ele correu. Então, nem sei até que ponto isso de fato é o problema e tudo mais, né? O cara foi para Sapucaí. Gente, jogador de futebol sempre foi para Sapucaí no carnaval. Se o cara não saiu carregado, bêbado lá, qual o problema? E outra coisa, o treinamento na segunda o time jogou domingo. Na segunda de carnaval, sabe que hora foi o treino do Flamengo? 10 da manhã. Foi de manhã. Se você ficar até 5 da manhã, 6 da manhã na Sapucaí, isso é difícil. Você não vai conseguir treinar às 10 da manhã. Mas o cara, do jeito que ele chega, se ele tiver bebido demais, então, amigo, você percebe quando o cara entrar pela essa porta aqui, já percebe já que o cara chegou mamado, pô. É óbvio, gente, que não tem como. Então eu fico aqui pensando, então, cara, se alguém fez isso, foi perceptível, tinha que ver na hora, tinha que falar na hora, tinha que cobrar na hora, não agora. Não agora. Se é que isso aconteceu, que eu não sei se isso aconteceu, se chegou a esse ponto, né? E essa coisa de torcedor ir para a porta da casa dos caras lá para encher o saco lá também é ridículo. Ele fazer uma manifestação, levar uma faixa e tal, seja na rua, na porta do CT, eu acho que tá até ok. Desde que não vá bater no carro do cara, quebrar o carro do jogador, bater dedo na cara dos outros, ou fazer como fizeram com o Aidar outro dia aqui, o ex-presidente de São Paulo, numa intimidação, um homem de idade muito avançada. E o cara olhando ali com aquele ar de intimidador, que coisa, aquilo ali até é covarde, pô. Esse tipo de coisa a gente é contra. Agora, manifestação, eu sempre falo, cara, manifestações mais criativas que eu me lembro de torcida são as do Palmeiras. A Mancha Verde já levou pamonha para a porta do CT. Então, assim, tira um sarro dos caras, um deboche, um escárnio. Eu falei assim, olha, vocês não estão jogando nada, vocês parecem uns pamonhas. Olha a pamonha aqui, aí vem um carro da pamonha. Quer dizer, aquilo até tem um lado meio cômico, né? Mexe, de repente, até com o amor próprio do jogador. Pro cara, antes do né? Corinthians e Palmeiras do ano passado, eles colocaram umas cestas lá, né? Falta alguma coisa para vocês? Exato. Com comida, doce. Exato. Quer dizer, eles têm umas sacadas boas ali, que são protestos que são até curiosos, mas que, assim, acho que mexe com o cara que tem o mínimo de amor próprio, o jogador, ele vai falar, caramba, cara, olha o que os caras estão dizendo da gente aí. Muito mais do que chegar a falar que foi como aquela faixa lá que levaram pro CT do Flamengo. Né? Salário em dia, porrada em falta. Que porrada? Vai bater em quem? Que história é essa? Porrada em falta. Que eles vão lá bater no jogador? É isso? Não tem negócio de porrada. Não existe isso. O negócio é esse. Está errado. Vai pra casa do cara, encher o saco, o cara tá na festa. Chega a ser engraçado. Tem uma hora que o cara vira lá pro campeoníssimo que desce lá para conversar com eles. Não, que eles estão aqui até agora e tem treino amanhã. Pô, o jogador que tem que saber que tem treino amanhã, cara. O cara vai lá avisar que tem treino amanhã de manhã. Pô, isso não tem cabimento. Enfim, eu sei que essa história não acabou. O Boto está bem desgastado, isso aí é de conhecimento, jogadores torcendo o nariz. E essa situação que ele agora admite que ele participou. É óbvio que ele participou. A decisão final é do BAP, a responsabilidade maior é do BAP, claro. Eu acho que ele está até assumindo, que aquele áudio de ontem deixa bem claro, né? Mas o Boto participa também da decisão, da demissão do Felipe Luiz. E eu acho que é bom também lembrar o seguinte... Eu acho que a demissão foi uma demissão covarde. A maneira que foi feita foi abjeta. Assim, é sacanagem deixar o cara treinar o time, ir para a coletiva, chamar numa salinha e mandar embora. Isso é... Nossa, eu estou procurando uma palavra suave aqui para falar sobre isso, mas não consegui, desculpa. Sacanagem. Então, assim, o que fizeram com ele não se faz. Independentemente de ele ter sido campeão. Acho que o profissional não pode ser tratado dessa maneira. Era melhor chamar na sexta-feira, depois do jogo com o Lanús, e falar, olha, nós vamos dispensar você porque não está dando certo e tal. Ok, vai embora. Mas não deixar o cara dar treinamento, ir para a coletiva, já pensando no Fla-Flu, que ele se classificou para a final, foi 8-0 o jogo. Certamente ele pensando, pô, o Pedro fez 4 gols, será que agora eu consigo, né, recuperar o Pedro? Preciso de um homem-gol, preciso de um jogador de área. Tentei com o Carrascal de falso 9, tentei com o Plata, não está funcionando. O cara já sai ali pensando, de repente ele está na rua. Porra, isso não se faz. Isso é muita sacanagem, muita sacanagem. Mas o Felipe também cometeu os seus erros, né? Então, assim, isso também tem que ser registrado, porque a gente não pode achar agora que está tudo perfeito. Não está perfeito também, o Felipe também errou, os jogadores erraram, muita gente errou ali, por isso o Flamengo tem um começo de ano muito aquém daquilo que deveria ser. Agora, aparar as arestas e apertar os parafusos é função do chefe. O chefe no CT tem um nome, José Boto.
Em cima disso que o Mauro está falando, né, eu vou fazer uma pergunta para o Bruno, porque tá muito claro que o clima tá pesado para o Boto, né? Tá claro, o clima para o Boto não tá bom. Pela saída do Felipe Luiz, o jeito que foi, o Mauro até falou para achar um termo, para mim pode ser usado trairagem, sujeira, porque foi sujo. Foi suja a forma como o cara foi demitido. É óbvio que o Leonardo Jardim é o nome do José Boto. Então, será que diminui a chance de sucesso, Bruno, do trabalho do Leonardo Jardim, se ele é o nome do Boto e o nome tá e o Boto está completamente queimado com o grupo? O dia a dia do Leonardo Jardim com os jogadores é ele que vai construir, ele vai chegar, vai trabalhar, vai conhecer as pessoas, os jogadores vão conhecer ele. Mas essa parte do diretor de futebol, principalmente aqui no Brasil, se ele está aí e se ele tem poder e se ele vai continuar e se ele indicou o técnico e essa indicação foi aceita, é porque o presidente apoia o que o diretor quis. Se o Boto sugeriu, né, se ele sugeriu a saída do técnico, se ele sugeriu a contratação do novo técnico, o presidente o apoiou. No Brasil, não vejo muito isso em nenhum clube. Assim, o presidente fala, eu sou um gestor, eu não sei nada de futebol, estou trazendo esse cara aqui, esse cara vai tocar o futebol e o que ele decidir está decidido. Isso não tem aqui. Até porque é o futebol que traz mídia, é o futebol que traz exposição. Muitos presidentes de clube têm um ego muito grande. Quando perde, muito some, né? Mas quando ganha, todo mundo quer aparecer. Tem presidente até que já levantou taça antes do capitão. Então, aqui no Brasil não existe essa coisa do presidente. Não, ele é o meu diretor, ele que entende de futebol, eu não entendo nada, eu sou um gestor, ele que vai tocar. Então, o que o Boto fez, de bom ou de ruim, as decisões que ele tomou, se foram acatadas ou não, quem tomou essa decisão no final foi o presidente. Se o presidente acha que o diretor dele não está trabalhando bem, ele manda o diretor embora. Como ele mandou o técnico, ele manda o diretor. Então, o José Boto, assim como todo diretor de futebol, ele tem limites aqui. A gente tem visto aí num outro gigante do Brasil, que é o Corinthians, contratação de jogador que estava acertada e no final o presidente desistiu, né, no caso do Alisson. Agora, uma venda que estava encaminhada do André para o Milan, o presidente desistiu. O departamento de futebol estava tocando a contratação do Alisson, estava tocando a venda do André. Foi lá o presidente e mudou de ideia, porque o presidente manda. Então, o Boto, ele pode errar, acertar, tomar a decisão errada, mas se ele está ali é porque o presidente quer que ele esteja ali. Se o presidente achar que o trabalho dele é ruim, o presidente manda ele embora. E a gente viu que o presidente não tem o menor pudor de mandar embora. Mandou embora o Felipe Luiz, que é um ídolo do clube, que faz um ótimo trabalho. Para mim, o trabalho do Felipe Luiz é excelente, foi excelente no Flamengo. E você mandou esse cara embora, pô. Ele não teria nenhum pudor de mandar o Boto embora se ele não apoiasse o que o diretor de futebol tem feito. Tá até rodando aí um áudio, né? Como rodou ontem do BAP, tá rodando um áudio aí bem polêmico do Boto. Nitidamente, é o Boto falando. Nitidamente. É o Boto falando. Agora, como eu não sei se é inteligência artificial, se não é, hoje em dia, né, tem muito esse negócio da inteligência artificial. Então eu vou pedir pro Kaique tentar checar, né, o Mauro deve ter recebido também. É um áudio, inclusive, onde ele chama brasileiro de burro, né, tem muito brasileiro burro. Aqui o microfone. Deixa eu ajudar antes que você fale alguma coisa errada aí. Renan Moura, companheiro nosso da Rádio Globo do Rio. É fake. Supostos áudios de José Boto que circulam em grupos de WhatsApp não foram do diretor executivo. O dirigente nega que tenha sido deles as declarações, etc, etc. Então, a priori aqui, a informação que a gente tem é que esses áudios não são verdadeiros. Acho que a gente deveria nem se aprofundar nisso. Eu tenho muito receio com isso. Eu já escutei, mas um cara imitando um português não é difícil. Parecido, é bizarro. Mas o cara que tem eu chamo aqui você conhece bem o Fernando Vitorino, né? Sim. Grande Fernando Vitorino. Se trouxer aqui, ele imita você, o Raí, eu, o Bruno e quem mais aparecer aqui brincando. Igualzinho. Entendeu? Imitadores tem vários. Imitar um português, então, e a voz, o áudio é quase inaudível em alguns trechos. Fica mais fácil ainda. E ele nega, ele está negando que seja dele. Até são palavras duras, chamando de burro. Então, assim, acho que a gente não deve avançar nisso, não. Minha sugestão passar adiante. Eu vou
eu vou até falar, né, com o Kaique, pra gente, porque é óbvio que ele vai negar, né? Isso é óbvio que ele vai negar, até porque é um áudio bem pesado. Mas eu acho que tem até formas de tecnologia de descobrir se é IA ou não, né? Porque Não sei IA, mas pode ser um imitador, Thiago. Pode ser outra pessoa. Não. Aí teria que levar para uma perícia, né, para fazer. Isso é um negócio muito sério, entendeu? Ficar atribuindo a alguém, ainda mais declarações fortes ali. Então, eu acho que a gente, sei lá, eu sou contra se aprofundar nisso aí. A gente não vai ter condições de legitimar isso. Eu falei, o Vitorino é um ótimo imitador. Ele poderia imitar a mim, a você, o outro. Tem vários. Tem péssimos imitadores também. Tem alguns que usam IA. Horrorosos, péssimos. Se fossem bons, seria até divertido. Mas tem os caras que fazem imitação muito bem. E esses caras que fazem imitação boa podem muito mais bem fazer um áudio e simular como se fosse o José Botto. Eu critiquei aqui muito o Botto e tal, e critico o trabalho dele, mas acho que é preciso muita cautela com relação a esse tipo de coisa, né? Não, com certeza. Até por isso que eu falei para a produção checar, porque tá já bombando esse áudio aí realmente nas redes sociais, né, do José Botto, ou supostamente do José Botto, mas ele teria negado. Ele negou aí, até dando crédito pro Renan Moura, da Rádio Globo, o Mauro César trazendo a informação dele. A esposa do Felipe Luiz, Raí, ela fez uma postagem, né, ontem, onde ela falava de mágoa. Ela falava de mágoa. Eu vou até ler aqui, antes de passar a palavra pro Raí, que foi um texto, inclusive, forte, né, da esposa do Felipe Luiz. Se o Kaique tiver o texto aí, me fala, tá? Porque eu vi aí em vários lugares. Aí, ó, tá aí o texto. É a Patrícia, esposa do Felipe Luiz. Ela diz o seguinte: mágoa, sentimento profundo e silencioso, dor emocional que fica guardada depois de uma decepção ou de uma atitude que feriu. Nasce do ressentimento, da tristeza ou da sensação de injustiça. Diferente da raiva, a mágoa é quieta, porém muito mais pesada. Se instala no coração e permanece até ser compreendida, perdoada ou curada. Hoje eu tô magoada, mas tenho certeza que todo o amor e carinho que eu recebi hoje vão me ajudar a compreender, perdoar e curar. Obrigada. Foi essa aí a declaração da Patrícia, da esposa, né, do Felipe Luiz. E o Felipe Luiz, ele também fez a postagem de despedida dele do Flamengo. O Felipe Luiz, ele escreveu o seguinte: hoje me despeço do clube que foi a minha casa por quase 7 anos, o Clube de Regatas do Flamengo. Foram 10 títulos como jogador e 5 como treinador. Conquistas que entraram para a história, noites inesquecíveis e abraços que jamais sairão da memória. Cada taça levantada teve suor, trabalho, coragem e, acima de tudo, amor por esse escudo. Agradeço à diretoria que me deu a oportunidade de ter vivido esse ciclo tão vitorioso. E serei sempre grato pela confiança que me foi dada para construir uma trajetória tão marcante. Aos jogadores, meu respeito eterno. Vocês são gigantes. São homens de caráter, profissionais dedicados, campeões dentro e fora de campo. Nada do que conquistamos teria sido possível sem a entrega e a união de cada um. Não posso deixar de agradecer a oportunidade de me despedir hoje de vocês. Mais do que uma despedida, foi uma demonstração de respeito, carinho e união que levarei para o resto da minha vida. Vocês transformaram um momento difícil em algo inesquecível. Cada abraço, cada palavra e cada gesto mostrou que o nosso trabalho foi além das 4 linhas. Construímos algo verdadeiro. Obrigado por honrarem essa camisa todos os dias e por me honrarem como treinador e como pessoa. Vocês sempre terão meu respeito, admiração e gratidão. E a torcida do Flamengo, vocês são a alma disso tudo. Vocês empurraram, cobraram, vibraram, sofreram e acreditaram. Fomos campeões juntos em caixa alta. Levo no coração
cada canto, cada aplauso e até cada crítica, porque tudo fez parte dessa caminhada. Saio em paz, de cabeça erguida e com a consciência tranquila. O futebol é feito de ciclos e o nosso foi histórico em caixa alta. Obrigado por tudo, Flamengo. Aí o Felipe Luiz faz uma despedida dessa e o Flamengo fez uma despedida muito mequetrefe, né, do Felipe Luiz. Isso eu acho que tem que ser falado, né, porque o Flamengo, ele fez uma postagem ali, curta e grossa. Eu vou até procurar aqui essa postagem do Flamengo. É o seguinte, só diz o seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo agradece ao Felipe Luiz por toda a dedicação e conquistas ao longo dessa jornada como treinador. Desejamos sucesso na sequência da carreira. Na boa, eu achei patética a nota do Flamengo, a despedida do Flamengo para com o Felipe Luiz. É pequeno, né? Para dizer o mínimo. Depois dessa publicação aí que a gente mostrou, Pilhado, acho que você deve ter visto, ele também postou uma outra foto do lado do mural que tem o nome dos meninos, né? Que perderam a vida lá no... Os garotos do Ninho. Exato. Né? E aí ele publicou lá, vocês nunca vão ser esquecidos, essa foto, né? Uma outra homenagem bem bonita, foi depois que ele fez essa carta de despedida. Assim, eu fiquei bastante incrédulo com a demissão. Acompanhei o jogo, vi a coletiva inteira dele, quase 30 minutos de entrevista, demorou até bastante para começar. E estava perto de dormir, abri o celular e vi uma notícia num portal. Mandei até mensagem pro Mauro perguntando se era verdade aquilo, né? E ele confirmou que sim, e fui dormir tarde pra caramba, também procurando outras notícias, outras informações e tal. Porque, assim, para mim continua sem fazer sentido a demissão do Felipe, mesmo com todos esses outros aspectos que vieram depois, a apuração e as apurações de todas as informações, rusgas, queixas, problemas, coisas que um não concordava com o outro. Mesmo assim, eu acho que tudo isso era possível corrigir. Era possível fazer uma correção de rota diante de todos esses aspectos. Liberdade demais, que foi um aspecto que o Boto citou aí no discurso que ele divulgou, né? Aliás, uma prática bem esquisita, para dizer o mínimo, né? Um dirigente divulgar para a imprensa um discurso que ele fez a portas fechadas para o grupo de jogadores, né? É esquisito, para dizer o mínimo. Qual a necessidade dessa publicidade toda, né? Eu não compreendi muito. E o que ele fazia lá no clube enquanto aconteciam todas as coisas que geraram as palavras por ele utilizadas no contato com os jogadores, né? Ele volta, por exemplo, você volta ali em janeiro de férias, começo de janeiro, você está observando que, esse está saindo muito, aquele está rendendo pouco. Como disse o Mauro aqui, você chega aqui, chama os caras e, vamos corrigir essa rota. Felipe, você está dando muita liberdade para os caras estão abusando, vamos retirar essa liberdade, vamos voltar para um outro tipo de regime. Sei lá, cara, eu acho que dava para corrigir a rota sem ter que romper com um trabalho que foi tão espetacular na temporada passada e que nessa tinha perspectiva sim de ter um nível parecido com o que ele apresentou. Precisava corrigir, não precisava mandar o cara embora da forma que foi ainda, né? Porque assim, com o passar dos dias, tá muito claro que o Flamengo foi atrás de um outro treinador, acertou um contrato com ele e depois mandou o Felipe Luiz embora. O Felipe foi o último a ficar sabendo dessa história toda, né? Foi exposto a uma entrevista coletiva projetando o futuro, falando sobre próximos jogos, sobre como vai encaixar o Lucas Paquetá no time. Foi a primeira pergunta, né, naquela entrevista coletiva. Acho que ele rende melhor por dentro. Tinha jogado na vaga do Arrascaeta, né? Mas minha missão aqui vai ser encaixar todos. Então, assim, você expõe também o profissional, a pessoa. Então, achei que foi tudo muito mal feito, muito mal conduzido. E as palavras que vieram na sequência foram todas muito ruins também. Essa última atitude do Boto aí de dar publicidade a um discurso que ele fez pro grupo, para mim não faz continua sem fazer o menor sentido. E acho que o Flamengo agiu muito mal com um ídolo do clube, né? Um cara que prestou grandes serviços como jogador e depois como treinador também, né? E acho que as palavras da esposa dele é um sentimento bastante normal, compreensível, né? Mágoa por como tudo acabou sendo conduzido, né? E sobre a despedida em si, aí eu já acho que já nem tinha muito mais o que fazer de diferente, sendo muito sincero. O que você poderia fazer diante de um cenário desse? Você está mandando um treinador embora depois de um mês de temporada porque ele perdeu 2 jogos ou porque talvez o grupo está correndo solto demais, ele deu muita liberdade para os jogadores, os caras estão meio indisciplinados. O que você vai fazer? Uma grande homenagem, um vídeo bonito de despedida?
Acho que nem daria para, sinceramente, eu acho que nem daria para fazer nada muito diferente. Acho que essa publicação aí, que é pouco, é pequeno de fato, é só um complementozinho ali de tudo que foi muito mal conduzido nessa questão aí do Felipe Luiz. Para mim, a direção errou demais. E mesmo se o Leonardo Jardim ganhar Brasileiro, Libertadores, ganhar o Intercontinental lá no final do ano, para mim vai continuar sendo uma decisão bastante equivocada essa que a direção do Flamengo tomou em mandar o Felipe Luiz embora.